Palavra simples. Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um título para a palavra do dia, ou um tema, dizendo o lume. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Levítico, capítulo 6 e versículo 13. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Hoje é 14 de junho de 2023. Deus maravilhoso, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por essa oportunidade. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o lume. Lume é o mesmo que fogo. O livro de Levítico nós conhecemos, quem lê a Bíblia, quem entende um pouquinho de teologia, sabe que ele tem em sua essência um caráter legislativo, né? Onde a gente aprende as leis. É como se fosse uma regulamentação ao culto e sacerdócio entre o povo hebreu. Este livro contém preceitos os quais o povo judeu, os hebreus, deviam seguir no âmbito da aliança e compromisso com Deus. A tribo de Levi, foi a escolhida para o sacerdócio, a gente sabe disso. E este livro, teve posteriormente esse nome justamente pelo vínculo com a tribo de Levi. Por isso que é chamado de Levítico. Dessa explanação que todos conhecem sobre este livro, que pouco se fala dele, pouco se prega, pouco se usa ele nos sermões. Mas hoje eu decidi falar sobre ele num texto que muita gente até conhece e até fala, que é exatamente sobre o fogo que está sempre ardendo no altar, não deve se apagar. A história, quando menciona alguma coisa sobre o fogo, fala de um período chamado Paleolítico, de 4.400.000 de anos. Haja tempo, A história também fala, que a origem do fogo foi que um homem, primitivo, começou a passar um graveto, esfregando, literalmente um no outro, e aí saiu aquela faísca e deu-se origem ao fogo. Esta é a história do fogo que a gente conhece, que serve para cozinhar, o fogo que serve para muitas coisas, Então não quero falar desse fogo que o bombeiro muitas vezes precisa apagar. O fogo que eu quero falar é o fogo do altar. Esse fogo que aqui Deus está ordenando para Moisés, para que ele desse ordem a Arão e seus filhos, para que fizesse os preparativos, pois esta seria a lei do holocausto, e o holocausto seria queimado sobre o altar toda a noite e pela manhã, e o fogo deveria arder no altar sempre, ou seja, o tempo todo. E a gente, nessa figura cristã, nessa figura de fogo e altar aqui de Levítico, hoje, a título aplicacional, nós somos esse altar. Nós temos que ter um holocausto a oferecer. E não existe altar sem fogo. Como é que vai se queimar o holocausto? O sacrifício. Então aqui é esta lição que a gente precisa aprender, que nós, como altar de Deus, nós, como também sacerdotes que somos,
devemos ter sempre como um sacrifício a nossa própria vida. Inclusive, Paulo fala sobre isso, né? Na sua carta aos Romanos, quando ele fala da vida, nossa vida, como culto espiritual. Ele diz assim, versículo 1 da carta dele aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, em outras palavras, os vossos altares, em holocausto vivo. Isso fala de fogo, né? Aí ele segue: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O lume foi o título que dei hoje. O fogo, né? Será que nossas vidas, vou terminar agora, elas estão acesas perante Deus? Quando aqui eu quero falar sobre fogo, não quero dizer que você necessariamente, a senhora ou o senhor, devem estar pulando, né, dentro dos templos ou no meio da rua, falando em línguas estranhas, profetizando, nada disso. Isso não significa estar com o altar, com o seu fogo, né, aceso. Mas o fogo aceso é viver uma vida pura, santa, sacrificando a carne, ou seja, evitando o pecado, servindo a Deus com sabedoria, com equilíbrio e com racionalidade. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Se é assim um crente cheio do fogo aqui, ter fogo no altar, com meninice, né? O que eu digo meninice é irresponsabilidade. Não estou falando de meninice de você ser um menino na presença de Deus, mas estou falando de irresponsabilidade de coisas que escandalizam o Evangelho. Então, que Deus nos ajude, que possamos ter sempre em nosso altar o fogo aceso, porque ele deve estar sempre aceso, né? Como disse aqui, é Deus orientando Moisés para que ele passasse essa informação para o sacerdote Arão. O fogo arderá continuamente, ou seja, de segunda a segunda, 24 horas, sobre o altar. Estou falando no tempo regulamentar de hoje, e nós aqui ocidentais. Ele diz: não se apagará. Não deixe o seu fogo se apagar. Isso é para mim também. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.